Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos à terceira unidade, Fatores de Textualidade, do curso de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Cláudio Carvalho e nessa unidade nós vamos discutir juntos alguns conceitos relativos à textualidade. Nas unidades anteriores, nós estudamos o conceito de linguagem, nós vimos os tipos de signo linguístico, ícone, índice e símbolo, e nós também vimos na unidade 2 os conceitos de que, gente? De leitura. Nós vimos o conceito de leitura, a diferença de scanning e skimming, e exatamente essa compreensão é imprescindível para nós agora entendermos o que era um texto. Tá bom? Então, nessa unidade, nós vamos conhecer os 5 fatores de textualidade e o conceito do que é textualidade. Gente, a textualidade corresponde a um conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto, e não apenas uma sequência de frases ou palavras. Então, esses elementos fazem com que você consiga perceber uma coerência, né? Consiga perceber uma relação muito maior do que o simples significado das palavras. Então, cair numa fria. Fria, lembra que nós conversamos sobre conotação e denotação? Fria aí está no sentido que conotativo. Mas eu só consigo perceber que é no sentido conotativo porque ela está dentro de um contexto. Não é uma frase isolada, é uma frase que nós já conhecemos no dia a dia que significa o quê? Dificuldade, um problema. E só passa a ter sentido especificamente o que nesse caso. Então, tenham cuidado quando vocês forem analisar textos, analisar o trabalho dos alunos, para perceber se de fato eles estão construindo um texto ou um emaranhado de frases soltas. Então, trata-se do princípio geral que faz parte do conhecimento textual dos falantes e que os leva a aplicar a todas as produções linguísticas que falam, escrevem ou leem. Então, a gente trabalha aí com as 4 competências, as 4 habilidades, que é falar, escrever, ouvir e ler. E isso implica o conhecimento de leitura, de escrita, de fala e de audição. Tudo isso relacionado com a produção de textos. E a textualidade ela também está relacionada com o componente do saber linguístico das pessoas, que é a produtividade, que é a relação que você faz com o mundo, de interpretar o mundo, recortar o mundo, comparar o mundo e se manifestar sobre ele. Então, sobre os fatores de textualidade, nós conseguimos identificar 5. O primeiro deles é a intencionalidade. Pelo próprio nome da palavra, deriva de quê? De intenção, que é a capacidade do texto produzido alcançar os objetivos comunicativos em uma determinada situação de interlocução. Ou seja, qual é a intenção do texto? Vejam essa campanha aí, palavras machucam. Bullying, diga não a essa agressão. Qual é a intenção desse texto? Será que a intenção desse texto é informar? Será que a intenção desse texto é discutir? Será que a intenção desse texto é entreter? É comunicar? É persuadir? E aí, o que vocês acham? Com certeza o texto tem a função de persuadir o leitor e de conscientizar o leitor de que o bullying não é uma brincadeira, e sim de que o bullying é uma agressão, certo? Então, qualquer texto que nós lemos, para ele ser texto, ele precisa ter um sentido. E ele precisa comunicar algo, ter um objetivo. Lembre-se de que não há textos neutros. Todo texto ele possui uma função, ele possui uma proposta. Então vejam aí essa campanha, causa alguma indignação em você. O que você acha aí? Nós temos aí um outdoor, não é? De um lado, animais são como você, e do outro, maltratá-los é crime. Vocês conseguem perceber algum cunho racista? Há alunos que já me disseram que há comparação do cachorro com o negro. E há alunos que me falaram que se trata apenas de uma relação normal. O que você, aluno, acha? O que eu estou querendo mostrar para vocês é que a interpretação ela é plurissignificativa, ou seja, ela pode trazer vários sentidos dependendo do leitor e dependendo de quem lê. Nesse sentido aí, especificamente, nós temos uma leitura de um autor, né, de um vereador que fala que maltratar animal é crime e compara alguns animais com a raça humana. Vejam se isso causa alguma surpresa. Na minha percepção como professor, talvez tenha sido uma campanha triste, porque se causa duplicidade de sentido, é uma campanha que tem falhas. Porque esse tipo de campanha não é publicitária, não é aquela campanha que te quer causar algum tipo de riso, é uma campanha séria de um vereador que quer se promover. Então ele não poderia causar esse problema que há em achar que a campanha tem cunho racista. Então sempre pensem assim,
Sempre lembrem de que todo texto tem um sentido. E a gente precisa perceber que sentido esse texto tem. Isso se faz com a partir da leitura. Veja esses outros textos. Temos aí uma campanha de quem? Do Tiririca, né? Que tem assim, vote Tiririca, pior que tá, não fica. O Tiririca ele sempre foi muito claro na sua campanha política, de que ele não sabe fazer política. E as pessoas votavam nele sabendo disso, porque a intenção dele era muito clara. O Tiririca sabe fazer humor, mas as pessoas votavam nele por quê? Porque eram votos de quê? De protesto, um voto de indignação, de que de fato não haveria nenhuma outra pessoa, nem outro candidato mais sincero e mais honesto do que ele. E vejam aí essa outra imagem, que é uma campanha da Beauty Madness. Então, se eu alisar meu cabelo, vou me dar bem na vida? Ok, mas o quão livre é isso? Né? A gente vive numa ditadura em que o ideal é o cabelo o quê? O cabelo liso. Então, quem tem um cabelo crespo começa a sofrer discriminação por não se encaixar num padrão específico. E as mães acabam cedendo, né? E acabam caindo nas armadilhas de ter sempre que fazer e utilizar um cabelo liso. E a criança aí é forçada a não ser quem ela é e a perder a sua identidade, não é isso, gente? Então a gente começa a perceber que os textos têm uma função específica, têm uma função clara, têm uma função às vezes mais obscura. E a gente precisa, como leitor, como professor, observar isso com os alunos, tá bom? O outro fator é o fator de intertextualidade. Lembrem-se de que os textos eles não são criados no vazio. Para você aluno, quando você vai produzir um texto para a disciplina, você precisa fazer o que antes? Você precisa ler outros textos, não é não? Então, quando você vai produzir o seu texto, você dialoga com outros autores que você leu. Isso é intertextualidade. Essa relação que há entre diálogos de um texto com o outro é que nós chamamos de intertextualidade. Então, significa o fator que torna a interpretação de um texto dependente da interpretação de outros. Então, cada texto constrói-se não isoladamente, mas em relação a outro já dito, do qual abstrai alguns aspectos para dar-lhes outra feição. Então, nesse caso específico dessas imagens, nós temos a primeira, nós temos um diálogo com que texto? Com o quadro da Mona Lisa. E aí nós temos uma ressignificação, uma reinterpretação desse quadro. Veja que nós temos aí Mona Lisa sorrindo, fazendo um selfie, que é super atual, não é? Uma paródia do quadro da Mona Lisa, que é um dos quadros mais enigmáticos e mais interessantes para analisar o sorriso da protagonista. E nós temos aí uma campanha da S10, da Chevrolet. Tem assim: do pó vieste ao pó voltarás. Fecha aspas. Principalmente se fores concorrente da S10. Então veja que essa marcação entre aspas aí significa que é um texto que é do autor ou não? Não é do autor, por isso que eu marquei entre aspas. E é um texto de onde? De onde é que vem esse texto, gente, hein? Retome aí a memória de vocês, as leituras que vocês já fizeram quando eram mais novos. Esse texto aí retoma que outro texto? É o texto bíblico. Né? Mas veja que ele incorpora o texto bíblico não no sentido religioso, mas no sentido comercial. Então veja que aí é um diálogo entre dois tipos de texto: o texto publicitário, que retoma uma fala do discurso religioso para ter um efeito que persuasivo, para ter um efeito publicitário, que é te mostrar que a S10 é um excelente carro. Então, a intertextualidade é essa relação que há entre os textos. A intertextualidade pode ser implícita ou pode ser explícita. Implícita é quando você precisa ter um conhecimento anterior do texto para reconhecê-lo. E a explícita é quando ele está mencionando explicitamente a fonte. Vejam aí propaganda da Boticário. Para que varinha de condão quando se tem maquiagem Boticário? Eu estou mencionando aí a fonte, gente, de onde eu tirei esse texto, ou com qual texto essa campanha dialoga. Veja que pela imagem, esse texto dialoga com que outra historinha? Com a Cinderela. Mas não há menção explícita sobre isso. Isso exige que o leitor tenha um repertório, tenha uma vivência, tenha todo um preparo de leitura sobre a história original da Cinderela. Não grite, melhore seus argumentos. Aí também nós temos uma relação entre duas obras, que é o Grito, que nós vimos na unidade 1, e Mona Lisa, que nós acabamos de ver. Vejam que é uma paródia, não é?
há uma relação de intertextualidade paródia, que é a brincadeira que se faz alterando algum tipo do texto. E tem o famoso Ctrl+C e Ctrl+V. Eu aproveito esse momento para já dizer para vocês que na área acadêmica, como vocês têm disponível a internet, os alunos, infelizmente, têm optado por não mais produzir textos e apenas copiar. E essa cópia, Ctrl+C, Ctrl+V, literal das informações dos textos, se dá esse nome de quê, gente? De plágio. Plágio mesmo. E o plágio significa o quê? Copiar informações de outras pessoas sem atribuir a fonte, como se o texto fosse seu. E plágio é crime. No âmbito acadêmico, vocês vão tirar 0, gente, em qualquer disciplina que se perceba o plágio. Plágio significa falta de ética. E por uma questão mesmo de desleixo, de não querer ter trabalho, os alunos têm recaído insistentemente nesse erro, que é de copiar. Então, professor, qual é a solução que o senhor nos dá? Como eu falei para vocês, nenhum texto nasce do zero. Nenhum texto nasce do vazio. Então, eu sempre recomendo que vocês façam a chamada paráfrase. O que é a paráfrase? É a leitura de um texto e a transmissão das ideias desse texto com as próprias palavras do escritor. A gente nunca comenta a ideia de alguém da mesma forma que o autor quis dizer. Então, a gente não reproduz literalmente as ideias do autor. A gente passa a fazer uma paráfrase, ou seja, comentar as ideias do autor a partir do nosso ponto de vista, a partir da nossa perspectiva. Não é isso? E isso torna o texto acadêmico mais produtivo. Isso torna você um aluno mais aplicado, porque você começa a interpretar os autores. E os professores valorizam isso. Quando vocês forem professores, forem para a sala de aula, vocês não vão querer que os alunos reproduzam fielmente as ideias do autor, mas vocês vão querer que eles façam uma perspectiva crítica e que eles de fato avaliem e comentem, certo? O terceiro item é a aceitabilidade, que varia de aceitável. O que torna um texto aceitável? Aquele texto que está relacionado com a nossa realidade. A gente, por exemplo, não aceitaria um texto que prega o homicídio. Ou seja, porque a gente tem na nossa sociedade um valor principal que é o valor da vida. Então vejam aí, o que é aceitabilidade? É um fator que avalia o grau de adesão do ato de linguagem. Esse ato de comunicação é aceitável? Está focado na interpretação, naquele que é atingido pela comunicação. Então, bebeu e está dirigindo, coisa linda, igreja lotada daqui a 7 dias. Dirigir e beber é suicídio, não brinque no trânsito. Esse texto é aceitável? Super aceitável, porque está relacionado com um problema real, que é o qual o problema de beber e dirigir. Agora pense numa campanha publicitária que incentivasse o estupro. Seria uma campanha aceitável? Não. Esse texto não teria aceitabilidade, exatamente por ferir um direito humano, né? Ferir as convenções sociais, ferir o dia a dia das pessoas. Então, a aceitabilidade é exatamente a relação aceitável que há entre o texto e a realidade para a qual está sendo escrita. A situacionalidade é aquele texto que está relacionado com o contexto. Será que esse texto está relacionado de fato ao contexto para o qual ele foi pensado? Imagina, você está enviando um texto, enviando um e-mail para os seus amigos. Vamos pensar, você está enviando um e-mail com um currículo para uma empresa. Você vai utilizar a linguagem padrão ou a linguagem coloquial? Linguagem padrão, exatamente pelo grau de formalidade que há no registro da comunicação entre você e a empresa. Vamos pensar, você vai enviar um zap aí para o seu amigo. Você vai utilizar o registro formal ou coloquial? O coloquial, pelo grau de informalidade que há nesse registro. Então, o contexto, a situação de comunicação é que vai determinar o nível de linguagem desse texto. Então, a situação comunicativa permite que o ato seja X e não Z. Então, a maneira como eu me comunico com minha mãe é diferente da maneira como eu me comunico com o meu amigo da escola. Porque o contexto e a situação de comunicação faz com que haja diferença na forma de elaborar o meu enunciado. Vejam essa charte. Volte já para o seu quarto e trate de arrumar aquela bagunça. Onde pensa que vai chegar desorganizado desse jeito? Aí ele diz, na coordenação do Enem ou do SISU. Não é assim que ele responde? Mas vejo que a maneira como a mãe fala com o filho é uma maneira adequada. Porque é assim que as mães falam com o filho, né? De maneira forte, cobrança. O que seria ao contrário? O filho falar para a mãe.
Vocês imaginariam o filho mandando a mãe arrumar a bagunça do quarto e perguntando para ele desse jeito? Não é muito aceitável, porque a situação de comunicação aí específica é uma relação de mãe com filho, e nesse caso é uma relação aceitável, porque as posições hierárquicas aí de mãe e filho estão bem definidas, tá bom? Então a situacionalidade é pensar, para que situação esse texto foi pensado? É um texto que é feito para ser publicado no jornal? É um texto que é feito para ser enviado por e-mail? É uma conversa por telefone? É uma conversa de intimidade? É uma conversa com pessoas que eu não conheço? É uma assembleia? É uma reunião de condomínio? Então eu preciso saber adequar a minha linguagem a essa situação de comunicação. Então vejam aí, essas duas senhorinhas aí no caixa eletrônico. Vejam qual o significado da situação específica. Diz assim, agora a bicha está mandando ler os códigos de barras. Um fino, um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, um branco, um grosso, um grossão. Que contexto que ela está falando isso? Né? Veja que esse um fino, um grosso, um fino não faz sentido nenhum. Mas se nós formos pensar no sentido de uma pessoa que é analfabeta e que não sabe mexer com a tecnologia, é aceitável. Faz parte do contexto, porque ela não sabe utilizar a leitura de códigos de barras, né, não? Outra campanha, encha filho de bolacha. Essa campanha não é aceitável, porque a gente sabe que no nosso país não se pode bater nas crianças. Os pais não podem maltratar as crianças. Mas bolacha aí é no sentido conotativo ou denotativo? É no sentido que conotativo, que significa dar a bolacha, que seja alimentar o filho, porque é uma campanha da Nestlé. Aí o termo bolacha se torna aceitável porque está numa situação de comunicação diferente, que é de ambiguidade para gerar o riso e vender o produto. E o último fator é a informatividade, que deriva da informação. Corresponde ao grau de informação que o texto oferece. O grau de informação pode ser previsível, quando tem um baixo grau de informatividade, ou não previsível, aí tem um grau maior. Então, aqueles textos que já te dizem aquilo que você já sabe, eles têm um baixo grau de informatividade, porque eles são previsíveis. Já aqueles textos que têm informações que você não prevê, que são imprevisíveis, têm um alto grau de informatividade. Então, os jornais eles têm um alto grau de informatividade, porque são informações que você não conhece. Já esses textos à esquerda, gelo gelado, é um baixíssimo grau de informatividade, porque é uma informação pleonástica. Peixaria temos peixe, um baixo grau também, porque são informações que você já domina. E já esse infográfico, você sabia quanto custa 1 quilo de carne? São 10 mil metros quadrados de floresta desmatada, 15 mil litros de água limpa doce, 200 quilômetros percorridos por um carro. Então aí, de fato, você tem informações que não são previsíveis, né? Informações que não são óbvias. Por isso que a gente fala que esse texto tem um alto grau de informatividade. Tá bom? Então, para encerrar nossa aula, temos a frase: aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Por isso que nós insistimos no final de todas as aulas de que o conhecimento se faz com a perseverança, com a batalha, com a luta dos desafios, tá bom, gente? Então, muito obrigado pela companhia nesse vídeo. Espero que vocês tenham compreendido o significado da textualidade. Então, leiam o material complementar, vejam as outras videoaulas e bons estudos, tá bom? Tchau, tchau.